momento de alegria. 2 Samuel 24. Eu ia ler só alguns poucos versículos, mas eu vou começar do 18, porque é muito forte. A gente às vezes acha que Deus é um Deus de acaso. Acontece tudo por um acaso. Tem pessoas que acham que Deus é um Deus de acaso. Deus não é Deus de acaso. Nós vamos ler aqui, por isso que eu vou querer ler com você a partir do 18. Fala assim, ó. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna. Você sabe o que é a eira de Araúna? Só para você se situar. Foi mais ou menos o lugar que Abraão foi sacrificar Isaac. Mais ou menos isso. Para a gente quebrar esse negócio de que Deus é Deus de acaso. O lugar que Abraão foi sacrificar Isaac, agora nós voltamos com esse lugar aqui de novo. Verso 19 fala assim: Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade... um pouquinho antes. Davi tinha feito o censo, foi contra o Senhor não estava muito afim daquilo, joga uma praga, só para você se situar um pouquinho. Aí Deus chega para ele e fala, pede para Gade lá, fala assim, ó, tem 3 coisas que você pode escolher, Davi. Uma intimidade tão grande que Davi tem com Deus, que Deus, quando vê alguma coisa errada com Davi, fala assim, cara, olha só, você escolhe o que você quer que eu faça. Isso é muita intimidade. Mas dá 3 coisas, ele fala assim, que eu caia na mão do Senhor, porque é infinita a sua misericórdia. E veio uma praga de... Davi foi para lá, em obediência à ordem de Gade, tinha dado em nome do Senhor. Verso 20, quando Araúna viu o rei e seu soldado vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse, porque o meu senhor, o rei, veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Verso 22, Araúna disse a Davi, ô meu senhor e rei, pode ficar com o que desejar oferecer de sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. 24, mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Presta atenção. Que disponibilidade é essa? É de constranger a gente. É de constranger a gente. Davi chega para Araúna e fala assim, eu quero comprar, porque... Aí, olha só, Araúna podia até se favorecer ali. Eu vim porque eu quero comprar, porque Deus mandou comprar. Se fosse um espertinho, falava assim, opa, se Deus mandou comprar, ele vai ter que comprar. O preço que eu der, ele vai vender, ele vai comprar. A Araúna fala assim, não, eu dou. Isso é disponibilidade, irmão. É colocar à disposição de Deus aquilo que nós temos de valor. E a gente precisa entender essas coisas. A nossa vida, os nossos bens, a nossa família, ela tem que estar tudo à disposição do Senhor. É do Senhor, foi Ele quem deu. É dele, para Ele, por Ele. Ele deu. Nós não teríamos nada se não fosse o Senhor. Nós não seríamos ninguém se não fosse o Senhor. Olha só, alguns de nós, se olhar para trás um pouquinho, até se não tivesse, se for tirado todos os bens que nós tivemos, nós ainda estamos no lucro. Porque do lugar que nós viemos, só estar em terra seca já é muito bom. Porque tem pessoas que estavam numa areia movediça, num lamaçal que vai só afundando. E de repente já não estão em terra firme, terra seca, numa rocha. Disponibilidade. Precisamos ter também liberalidade, ser livre, desprendido daquilo que nós temos, desprendido da nossa vida, de ofertar a nossa vida, nosso ser, nosso louvor, nossa adoração, nossa obra, nossa força, nossa coragem, nossa voz, nosso ouvido, nosso ombro, nosso colo, nosso afago.
temos que ter liberalidade e dar. Às vezes nós não podemos dar dinheiro, não podemos ofertar valor monetário, mas qual de nós não podemos ofertar nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, para fazer aquilo que Ele manda, que Ele pede, que Ele determina? Quantos de nós não podemos ofertar o nosso colo para as pessoas que precisam de um afago? Quantos de nós não podemos ofertar nossos ombros para acolher aquelas cabeças que estão com as lágrimas correndo, sem um ombro para se apoiar? Quantos de nós não podemos ofertar nosso corpo para uma adoração, para um serviço na obra? Nós ficamos às vezes nos prendendo a valor monetário. Eu não tenho grande valor monetário para ofertar. Como quem que o Senhor precisasse disso. Porque o Senhor faz surgir de onde não tem. O Senhor levanta de onde não tem. Dia desse eu estava vendo uma reportagem ali no deserto jorrando, sem ninguém perfurar, jorrando petróleo. Deus faz surgir o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, aonde Ele quiser. Ficar preso a um valor monetário, quando eu ganhar 5 mil reais por mês eu vou começar a dizimar. Por quê? A palavra diz que quando nós não conseguimos ser fiel no pouco, no muito Deus não vai nos colocar, porque nós não conseguimos administrar o pouco. Deus vai confiar em nós muito? Por quê? Ele não é doido. Quem confia bens a um negligente é doido. Deus não é. Deus confia os bens para aqueles que realmente sabem o que fazer com ele. E nós precisamos mostrar para Ele que nós somos bons e somos inteligentes. E nós vamos ofertar e trabalhar naquilo que Deus tem colocado. Mostrando para Deus que o Senhor pode colocar muito. Porque eu estou preparado. O Senhor não precisa me dar um talento não. Eu estou preparado para receber 5. Me dá 5. Porque aquela parábola do talento é para chamar a nossa atenção. Deus sabia que aquele cara que ia receber 1 não podia receber nem aquele 1. Mas deu 1 para ele, para ver se ele tinha aprendido alguma coisa. Mas o de 5 ele sabia, esse cara pode receber 5 até mais, tanto que ele deu mais para ele depois. A gente precisa ser fiel naquilo que Deus tem colocado. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, precisamos ser fiel. Seja fiel com o seu corpo, seja fiel com a sua voz, com os seus ouvidos, seja fiel com o seu corpo, adore o Senhor. Seja fiel com o seu testemunho. Outra coisa que fala aqui no verso 23, desprendimento e uma preocupação com a obra que é tremenda nos dois aqui. Nos dois, porque Davi não se contentou só em comprar a eira de Araúna. Ele deu só de ouro 105 toneladas do seu bem pessoal. Desprendimento. Alguns milhões de dólares. Desprendimento. A gente fica querendo o quê? Aquela palavra? Reter o que não é para reter. Quando eu retenho, eu perco. Quando eu libero, eu ganho. No mundo real, na matemática, às vezes não cola, mas o povo de Israel já aprendeu isso. Quanto mais que eles dão, quanto mais eles abrem a mão, quanto mais eles fazem, quanto mais eles ajudam, quanto mais o povo prospera. E a gente fica querendo segurar nosso talento, segurar nossas ofertas, segurar nosso dinheiro. Não multiplica. Precisamos ter desprendimento. No verso 24, aqui nos mostra um entendimento, tá? De que não pode ser nada fácil. Quando é muito fácil para me dar, que é uma coisa difícil, geralmente o escorpião começa a morder, né? Por isso que o Senhor já até ensina para a gente. Bobo é aquele que não aprende com aquilo que Deus ensina. Tira logo no início, gente. Tira logo no início. O escorpião começa a morder, o gafanhoto começa a comer quando você segura. Por isso que Deus fala assim, ó, dê logo das primícias. Ele falou para o povo assim, ó, oferte das primícias, povo. Quando colheu, nem leva para o estaleiro mais, nem leva para o celeiro. Já oferte, leva para o templo. Primícia. E quando a gente aprende essa técnica, quando a gente aprende essa chave que pega, e a gente já dá na primícia, já logo quando pega a grana, quando a gente é desprendido, já dá, não tem devorador que aguente não. Sabe por quê? Porque quando a gente já dá nas primícias, que o devorador começa a querer se enfiar no meio das suas finanças, dos seus negócios, Deus grita lá do céu, sai fora, Satanás! Sai fora!
porque esse é meu, protegido. Não toca, não mexe, não arranca, não tira. Se você tirar, eu faço multiplicar. Então não mexe. O diabo nem fica querendo arrancar uma plantinha, porque quando ele arranca uma plantinha, Deus coloca 10, 20, 30, 100. Porque você foi fiel logo no início, na sua primícia. O diabo às vezes demora a aprender isso. Ele tira uma, Deus coloca 10. Ele tira uma, Deus coloca 30. Quando ele vê assim, ele fala, é melhor nem tirar mais, porque quanto mais eu tiro, mais Deus coloca. Quanto mais eu tiro, mais Deus abençoa. Por quê? Porque você foi fiel. Nós demoramos a aprender isso. Nós demoramos a aprender isso. Até quando as situações começam a ficar muito difíceis, a gente não pode se intimidar com isso. Porque o diabo tem suas artimanhas e usa o quê? Aquilo que é nosso ponto fraco. E quando a gente permanece ali fiel, chega uma hora que Deus fala assim, basta, chega, para. E quando Deus fala, o diabo não tem nem coragem de dizer, quando é que eu tenho que parar? Ele para na hora. Porque eu e você podemos até questionar algumas coisas de Deus, mas o diabo, quando Deus fala, ele obedece na hora. Só para a gente terminar, no verso 25, a minha e a sua oferta. Araúna entendeu isso e falou assim, que a oferta Deus receba. E a oferta foi tão boa que no final Deus aceitou a oferta. A minha e a sua oferta tem que ser aceita pelo Senhor. Ela tem que ser pura, imaculada. É um risco muito grande eu e você, nas nossas ofertas, no nosso dízimo, ela não ser aceita por Deus. Pode acontecer? Pode. Você pode colocar milhões de reais aqui. Como é que é o nome do negócio? Gasofilácio. Nem tem, nem mais. E não chegar no céu. Mas eu dei milhões. Se não for uma oferta fiel, imaculada, só são números. Nós precisamos estar preocupados numa oferta que chegue no céu, aceita por Deus. Que oferta é essa? Aquela que Deus coloca no nosso coração, aquela que nós não retemos, não damos nem além, nem a quem. Ela é aquela que Deus coloca, aquela que Deus determina. A nossa fidelidade, a fiel oferta, o dízimo fiel, e o Senhor aceita ela. A minha, sua preocupação tem que ser essa. Amém? Quem entendeu diz um amém. Então pouca gente, né, pastor? Quem entendeu diz amém. Amém. Quem entendeu diz amém. Amém. Quem entendeu diz amém. Amém. O senhor ouviu, né? Cerra o diabo no território dele, não deixa vir, porque os teus servos já entenderam tudo. Seus servos já entenderam o recado. Seus servos já sabem como é que tem que ser. Primícia e fidelidade, comprometimento com a tua obra. Que o diabo fique cerrado no inferno, porque o teu povo entendeu isso. Amém? Amém, glória a Deus.